Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma super produção da TVB. Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude, que alegria ter você aqui com a gente nesse programa nesta terça-feira à noite. O nosso programa de hoje está recheado. Afinal, você sabe qual é o verdadeiro sentido da Quaresma? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu vou receber aqui o seminarista Jonathan, que vai falar um pouquinho sobre a Quaresma, sobre a vivência dos 3 pilares e também nos mostrar como viver bem este tempo de conversão. No programa de hoje também, nós vamos ter uma matéria exclusiva com o cantor Naldo José, o rei do piseiro católico. Ele deu uma entrevista especial para a TVB e nós vamos juntos acompanhar tudo. Só que antes disso, nós vamos para o nosso Se Liga Jovem. No nosso Se Liga Jovem de hoje, nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, do capítulo 23, do versículo 1 ao 12. No Evangelho de hoje, Jesus ele vem fazendo uma crítica, à hipocrisia religiosa de muitos dos fariseus e mestres da lei. Não a maneira com que eles falavam sobre a lei, mas a maneira como eles não viviam aquilo que eles pregavam. O Senhor ele vai colocando nos nossos corações no dia de hoje que a verdadeira grandeza não está nos status e naquilo que eu tenho, mas na maneira que o meu coração está. A verdadeira grandeza está naqueles corações que são mansos e humildes e que se colocam à disposição do serviço de Deus. Que no dia de hoje nós possamos nos questionar, a minha fé, ela está sendo verdadeiramente vivida ou somente falada? E eu busco ser servido ou estar a serviço do outro? Que no dia de hoje nós possamos pedir a graça ao Senhor de um coração manso e humilde e semelhante ao dele. E não sai daí, porque depois do nosso recado especial, nós vamos receber o seminarista Jonathan, que vai nos falar um pouquinho sobre este tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo quaresmal, e tirar todas as nossas dúvidas sobre como viver uma boa quaresma. Olá para você que está acompanhando a programação da TVB. Bom, eu tenho um convite muito especial para você. Toda quarta-feira, a partir das 8 horas, a gente tem Debate-Papo, onde eu vou trazer vários convidados e é literalmente um bom bate-papo. Vários assuntos, várias áreas, várias culturas. Você também pode deixar lá seu comentário do que você quer ouvir lá pelo Debate-Papo. Então, toda quarta-feira eu aguardo vocês. Um beijo! Nós estamos hoje aqui com um convidado especial, o seminarista Jonathan, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o tempo quaresmal, como bem viver e todos os desafios que nós enfrentamos neste tempo e como vencê-los, Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma oportunidade que nós temos para poder abranger o tema forte da Quaresma, esse tempo de conversão que a igreja sempre nos ensina todos os anos. Jonathan, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal lhe conhecer? Bem, como foi falado, eu sou seminarista da nossa Diocese de Sobral. Atualmente estou fazendo estágio na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Heriotaba, sendo acompanhado pelo querido Padre Bosco. Após 9 anos de formação no seminário, me encontro agora
nessa fase que é considerada a fase final da formação, antes das ordenações diaconal e presbiteral. Então já está bem pertinho da ordenação, graças a Deus. Jonathan, para a gente começar, né? Você pode explicar para a gente o que é que significa a quaresma e o que é que significa esse tempo dentro da nossa Igreja Católica? Quaresma, ela significa, o próprio nome já diz, né? Se lembra do número 40. São 40 dias que antecedem ali a festa da Páscoa, mas ela tem um embasamento bíblico que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, que vai falar das tentações que Jesus sofreu no deserto. Então, nós também somos convidados a atravessar esse caminho, um caminho de conversão, é um caminho em que nós somos convidados pela Igreja a fazer esse exercício de olhar para dentro de nós mesmos, rever o que precisa ser mudado e assim buscar a nossa conversão, que é a conversão que todos almejamos, a conversão de seguir os caminhos de Cristo. Todos os tempos da Igreja nós somos chamados à conversão, mas a Quaresma, ela tem essa pedagogia maior, né, uma pedagogia e uma forma espiritual de nos colocar diante de nós mesmos, da nossa verdade, mas com o objetivo de fazer com que nós cheguemos à nossa conversão, de sair de nós mesmos, das nossas coisas, para almejar as coisas de Deus. Muitas vezes a gente olha, né, para esse tempo de 40 dias que Jesus passou no deserto, esse tempo que a gente é chamado jejum, a oração, e muitas pessoas olham a Quaresma como um tempo triste. Só que é mais uma oportunidade de viver, crescer espiritualmente, né? Como é que eu posso entender, Jonathan, a Quaresma não como um tempo triste, mas como um tempo favorável para o crescimento espiritual, para se aproximar de Deus? Na verdade, a Quaresma deveria ser vista como um tempo feliz para o cristão, porque ele ali está sendo convidado, é um tempo próprio da Igreja que convida a esse caminho de conversão, a ver as coisas de um modo diferente. De fato, é um tempo em que a Igreja ela se recolhe. Isso dá uma certa aparência de tristeza, mas não é uma tristeza, é um recolhimento em que a Igreja medita com o seu Senhor, as suas coisas, né, aquilo que precisamos rever no nosso dia a dia. Algumas paróquias, por exemplo, as imagens são cobertas, né, durante a Quaresma. Já em outras paróquias, as imagens são cobertas já na Semana Santa. Tudo isso para relembrar um recolhimento pessoal, um recolhimento espiritual. É como eu falava no início, é um momento em que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de recolhimento, um tempo para parar um pouco a nossa vida cotidiana, as nossas, né, a rapidez das nossas coisas, com o objetivo de olhar para dentro de si. É uma pausa que nós fazemos a cada ano. Nós chamamos de exercícios quaresmais. E esses exercícios, eles se dão a cada ano, sempre de um modo diferente. Por exemplo, a nossa igreja no Brasil, ela aproveita esse tempo para tratar da campanha da fraternidade, ela trata de temas pertinentes da atualidade. Esse ano nós estamos vendo a questão da moradia, ele veio habitar no meio de nós. São tempos em que a igreja nos chama a viver, além dessa conversão, esse tempo, esse propósito de enxergar o outro. É um momento para enxergar o outro, enxergar a nós mesmos e qual é a nossa posição diante das outras pessoas. Quaresma é isso, não é um tempo de tristeza. É um tempo em que nós olhamos para dentro de nós e revemos aquilo que precisa ser mudado. E, Jonathan, você ia falando, né? Eu ia lembrando que na Quaresma a gente tem esses pilares que nós somos chamados a viver, né? Você pode falar pra gente um pouquinho sobre esses 3 pilares da Quaresma e por que é que eles são tão importantes para essa boa vivência? Os 3 pilares, né? A oração, a esmola e o pilar da caridade. Acho que caridade entra na esmola, né? Oração, a penitência e a caridade. Na oração, nos leva, de fato, a que ela mesma diz, ao nosso modo de rezar com Deus,
sair daquele momento muito mecânico, às vezes, da nossa oração, fazer com que a nossa oração ela saia de fato de dentro do coração, a oração que sai do coração encontra com o coração de Deus e faz essa ponte, essa via em que Deus se reclina e escuta aquilo que nós trazemos. A caridade vai nos lembrar um pouco ali do despojamento, né, do nosso despojar de algo, vai nos lembrar dos nossos apegos exagerados às coisas materiais, aos bens materiais, que acabam nos levando, né, a ter outros olhares, né? Também tem o caminho da oração e da penitência também, né? Vamos falar da penitência. Como eu falava, esse recolhimento é o momento em que nós paramos para reconhecer os nossos pecados, as nossas mazelas, o momento em que nós ferimos a Deus no outro, né? Nós corremos essas tentações e somos chamados a mudar isso. A igreja sempre oferece esses momentos. Nas nossas paróquias, nas regiões, oferece uns mutirões de confissões, né, para poder fazer com que as pessoas possam viver bem esse tempo. Então, a oração não é aquela oração mecânica, mas aquela oração que sai de dentro do coração, em que nós nos vemos ali né, de acordo com aquilo que nós somos, a esmola, o desapego exagerado das coisas que nós temos, e a penitência, que é reconhecer aquilo que somos, e aí nós temos as confissões para poder nos aproximarmos de Deus e viver bem esse tempo. Então as confissões nesse período, elas têm esse papel fundamental, né, Jonathan? Que nos ajuda a se aproximar mais um pouquinho de Deus também, a reconhecer as nossas misérias. Isso. É uma via, né, a qual o cristão se arrepende dos seus pecados, né, da matéria do pecado, vai ao sacerdote com o coração contrito, ali confessa os seus pecados, recebe a absolvição de nosso Senhor, né? E falando mais um pouquinho desses pilares, né, aprofundando cada um deles, a gente sabe que hoje, né, se tornou até um pouco mais difícil a gente viver o jejum, a esmola, a caridade, as penitências. Mas no dia a dia, como é que eu posso estar vivendo bem o jejum hoje? Nós vivemos num mundo de grandes transformações. Eu acho que talvez essa pergunta vai nessa vertente. Um mundo em que nós percebemos a maldade, nós percebemos o anseio pelo poder. Nós vemos aí as quantidades de guerras, né, estourando aí em todos os cantos. São essas coisas que vão agravando a condição humana e também a condição espiritual humana. Acho que nos nossos tempos atuais, que é onde essa pergunta se encaixa, é tentar evitar os exageros, você abdicar de alguma coisa que lhe leva a uma certa dispersão. Por exemplo, eu tenho um celular, eu gosto de uma rede social, eu gosto de ver tal coisa, né, algum conteúdo na internet que me envolva, alguma coisa que me dê uma certa alegria, uma certa satisfação, por exemplo, né? Tem gente que gosta muito de futebol, tem gente que gosta muito ali de estar ali compartilhando fotos e vídeos, essas coisas todas. São caminhos em que nós podemos nos inserir. Pronto, rede social, eu vou tentar evitar um pouco. Então também momento, vale a pena eu fazer um jejum, a penitência das redes sociais, de entretenimento. Não é tão somente, a igreja nos orienta, claro, né, viver a penitência do jejum, né, da questão alimentar. Sim. Uma vez que nós não nos alimentamos ali completamente para uma satisfação, mas a igreja pede, né? Que não sinta tanta fome, mas que não seja tão saciado. Veja ali um pequeno incômodo, uma pequena fome. Aquilo ali já é um exercício
embora físico, mas ele também vai me levando para uma questão espiritual. Quando você lembra, nossa, eu estou de jejum hoje, eu estou sentindo uma fome. Aí você já lembra, é um jejum. Então eu posso transformar isso em algo espiritual. Então, é um oferecimento, eu ofereço esta fome, este sacrifício em detrimento de alguma coisa. Né? É sempre um oferecimento. O jejum, ele se resume nisso. Reduzir algo como um sacrifício, seja um uso de rede social, ou de alguma coisa que me dê algum prazer, que me dê alguma satisfação no dia a dia, ou o jejum alimentar, tudo com o objetivo de um pequeno sacrifício meu, que eu ofereço a Deus, não para, isso é importante, não para me amostrar para os outros, não para me exibir, mas eu, de forma contrita, de forma pessoal, eu faço pensando nessa minha ligação com Deus. É uma ponte com Deus. E muita gente acha também que a questão da caridade, da esmola, é só questão financeira. Só que vai além disso, como é que um jovem, por exemplo, ele pode fazer essa prática dele no cotidiano? Além do desapego da caridade material, né, que me despojo de algo meu para dar a uma pessoa necessitada, isso recorre também numa palavra amiga. Isso recorre também no momento em que vejo uma pessoa desesperada. Não é somente ali na pessoa pobre, na pessoa humilde. Todas as pessoas, nós somos todos seres humanos. Cada um de nós, rico ou pobre, tem necessidade de algo. Nós temos uma fome de algo. Então, se eu não tenho capacidade de enxergar a fome do outro, não somente fome física, fome material, mas também fome espiritual, eu não consigo viver bem esse tempo. Aí eu percebo, eu tenho um amigo, uma pessoa conhecida, um vizinho, uma pessoa idosa, um idoso que está sozinho dentro de casa, está precisando da minha ajuda, está precisando de uma palavra, onde eu companhia. Isso também é uma forma de caridade. A caridade não é o bem material, mas é o entregar-se, eu, pessoa, né, na minha condição, nas minhas possibilidades, eu me doar para o outro. Não importa com o que seja. O que importa é que venha do coração. Algo material, que seja algo espiritual, é que venha do coração. Então, não são essas coisas exageradas demais, mas segundo as minhas possibilidades. Hoje eu posso oferecer isso. Hoje eu posso oferecer uma palavra amiga, uma companhia, ou algum bem material. Essa é a caridade. É o que eu tenho para ofertar a Deus. Para ofertar a Deus. Não a sobra. Não é a sobra, mas tudo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente confunde, né, a questão da caridade, da esmola só com financeiro. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não vou estar me colocando nessa caridade. Olha, tem um pessoal aí, uma juventude, que mandou umas perguntas para você. Certo. Então, agora nós vamos ver quais são as dúvidas dos nossos jovens, que também pode ser uma dúvida sua aí de casa. Tá tudo pronto? Então, fala aí, juventude. Fala aí, juventude, eu tenho uma pergunta. Jejum, oração e caridade. Como não deixar isso só na teoria e levar para a vida real? E aí, como é que eu não deixo só na teoria e levo para a vida real? É aquilo que a gente acabou de fazer, né? Jejum, a oração, a caridade são exercícios espirituais. É que nem você que vai para a academia. Você está dentro de casa, está ali na sua zona de conforto, né? Está deitado na cama ou na rede, aí é de ir para a academia. Né? Você faz ali para o seu bem físico, né? Importante, e não fica na teoria, né? Eu tenho uma academia, mas a prática é quando eu vou fazer bem aquilo que eu preciso fazer. Isso na quaresma, jejum, oração, a caridade são de fato exercícios, porque nos tiram da nossa zona de conforto. Lembrem que eu falava no início, né, aqui no meio da nossa conversa. São pequenos sacrifícios que nós fazemos. Mas esses sacrifícios que nós fazemos na quaresma, eles não devem ficar focados somente nesse tempo da quaresma, eles são para além disso. A quaresma ensina, o tempo quaresmal, o tempo propício que nós estamos vivendo, ele ensina para
além dele, não é somente os 40 dias, mas você vai além disso, se estende. Você começa com poucas coisas. Na academia você levanta pouco peso, depois vai progredindo, até que você se acostuma, né? A caridade espiritual, a oração, né, a esmola, essas coisas, esses 3 pilares, eles também são exercícios que você vai praticando aos poucos, que você vai começando a entendê-los na sua prática espiritual no dia a dia. Então, acho que a prática mesmo, né, para a gente sair dessa teoria, é de fato começando a exercitar, procurar na consciência, saber ali de como é que funcionam esses 3 pilares, e você começa a exercitá-los fazendo pouca coisa, mas depois aí vai progredindo, né? Acho que isso responde à pergunta. Não é começar com muita coisa, é começando de pouquinho. Porque às vezes a gente faz muito e acaba não fazendo nada. Né? Se perde no meio da quaresma. Tem e até acaba. Uma frase, né, de um santo ou de uma santa que eu não recordo, né? Se quiser fazer bem as coisas, né, servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Na quaresma funciona. A quaresma funciona desse jeito. Né? Se você não tem ainda um costume disso, comece com poucas coisas, mas que seja feito bem. Pois muito bem. Então fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Muita gente acha que esse tempo de quaresma é só sofrimento, mas afinal, como que a gente pode viver esse tempo sem desanimar? Não é um tempo de tristeza, não é um tempo em que nós andamos com a cara baixa, né, de cabisbaixo. É mais também um tempo do recolhimento. Você não vai deixar de viver as suas alegrias, você não vai deixar de viver aquilo que lhe proporciona uma felicidade no seu dia a dia. É um recolhimento, é um convite a um recolhimento. Nós paramos de fazer os nossos exageros na quaresma. Então, no recolhimento, eu sou convidado a parar um pouco a minha vida cotidiana. Então, não é privar da alegria. Não estou dizendo que a gente deve acabar com a alegria, com a felicidade. Mas também não é essa tristeza que a gente às vezes pensa, né? É o tempo do recolhimento, é o tempo da oração, é o tempo da meditação. Aí você vai construindo isso na sua vida, né? Com tudo que você, depois desse tempo, você esbraveja a sua alegria, né? Mas uma alegria diferente, uma alegria realmente em Deus, né? Uma vez que a quaresma não se resume só no sofrimento, ela vai terminar, né? Ela nos prepara para viver a Semana Santa e nós nos explodimos de alegria no domingo da ressurreição. Então, é um momento que a gente para um pouco para recolher em si mesmo, para poder se enxergar, para poder viver as nossas práticas espirituais, os exercícios espirituais, mas pensando nessa alegria que vai vir no domingo de Páscoa, essa alegria que esbraveja toda a igreja, né? Os sinos tocam, tudo fica mais alegre porque o seu Senhor ressuscitou. Então, eu digo, né? Não se priva de alegrias, não se priva das felicidades, mas é um momento em que a gente para um pouco, né? Se reserva um pouco ali espiritualmente para poder viver uma alegria maior depois. E eu acho até que a vida de oração também vai ajudando nisso, né, John? Porque vai mantendo o nosso pensamento nessa esperança, né? Nessa ressurreição. Mantém, porque a oração, ela nos conecta a Deus, e quando a gente vai nos conectando a Deus, né? Você começa a perceber certas mudanças na vida. Na oração não é obrigado a você sentir arrepios, você sentir emoções. A oração é aquilo que você é naquele momento. A sua oração é isso. Senhor, eu te apresento isso. Eu sou isso. Me ajuda nisso. E quando você começa a ter essa atitude, né, orante, você, querendo ou não, essa atitude orante, ela vai começando a moldar a vida da gente. Né? Você percebe certas mudanças na vida. Então o caminho é esse, né? A oração, ela nos muda de fato. Ela é uma mudança de dentro para fora, que não vai ao nos contrário, ajudando, né? Muda primeiro o que está dentro do coração, depois ela vai para a razão, depois ela vai para as emoções. Isso ela vai
aos poucos se irradiando para fora, né? Quando você está cheio de Deus, é impossível você ficar só com Ele para si mesmo. É algo que transborda. Eu costumo dizer, né? Quando nós estamos cheios de algo, né? Ou algo bom, ou algo ruim, quando você está cheio daquilo, mesmo que você não transmita verbalmente ou corporalmente, sai pelos poros. Eu dizia, né? Uma vez com um amigo meu, né? Daquilo que você está cheio, querendo ou não, sai pelos poros. Se você está cheio de Deus, você vai ver que as pessoas percebem que você está cheio de Deus, porque alguma coisa sua, alguma atitude, algum gesto, mesmo que mais nobre que seja, mais sutil que seja, você consegue transmitir Deus. E isso acontece de dentro para fora, é progressivo. Olha, a gente tem mais uma pergunta, então fala aí, juventude. Fala aí, juventude. Na prática do dia a dia do jovem, na escola, dentro de casa, na faculdade, o que realmente ajuda a viver bem a quaresma? Nós temos aí os lugares, né, propícios. Vai mesmo na questão do respeito de um pelo outro, né, de tentar, às vezes, suportar certas coisas, né, que nós suportamos, às vezes só nós mesmos sabemos o que nós suportamos no nosso dia a dia. Dentro de casa, no convívio familiar, existem também esses, né, certos conflitos familiares, na escola também da mesma forma, na faculdade da mesma forma. Então, um cristão ele consegue dar testemunho dessa forma, né, quando ele vai vivendo, suportando certas coisas, né? Não vale a pena elencar aqui porque é muito pessoal de cada pessoa, né? Mas cada um conhece onde o calo aperta. Você está ali de cabisbaixo, você recebe uma crítica, alguém começa a falar mal de você pelas costas e você fica sabendo, né, dessa pessoa que falou mal de você. Críticas mesmo, né, de pessoas, quer ser o santo da igreja, não sei o que. Não, que bom, né? Eu de fato é o que eu quero ser mesmo, santo da igreja. Né? Mas que eu não preciso fazer coisas para me amostrar, para me exibir. A minha atitude, meu processo maturacional vai me mostrando isso com pouco tempo, com o tempo. Então, viver a quaresma nesses lugares é viver isso. É viver o respeito, é viver, né, é enxergar a condição das outras pessoas, é saber enxergar a necessidade do outro. Não sou só eu que carrego as minhas necessidades, mas ali quantas pessoas também carregam suas necessidades, né? Por exemplo, você vai na faculdade, não me lembrei agora, né? Tem pessoas que passam um dia trabalhando, aí vão fazer faculdade à noite, por exemplo. Olha aquela pessoa cansada, com vontade de desistir de tudo, porque não aguenta o peso do dia. Você pode ser essa força para essa pessoa, né? Essa voz que anima, né? Esse cristão que vai em busca do outro. Ser cristão é isso, em busca, estender a mão, entender a dor do outro. E quando você começa a entender isso, quando você enxerga a dor do outro, quando sente a dor do outro, você começa a, de fato, ver na prática o exercício quaresmal dentro desses ambientes, seja na escola, seja na família, seja na faculdade. Aguentar as coisas que já aguentamos no nosso dia a dia, mas também saber enxergar o outro. Né? O cristão é esse que enxerga a dor do outro. É saber imitar o Cristo que veio para o outro, para todos nós. Olha, Jonathan, eu acho que deu para esclarecer muitas das dúvidas, né, daquilo que a gente tem sobre esse tempo quaresmal. E aí eu ia me lembrando agora também, né, de uma orientação do nosso querido Papa, né, que é sobre a questão do jejum da língua. Eu acho que hoje em dia, principalmente no meio da juventude, também é uma prática que a gente pode estar exercitando, né? Eu acho que o Papa Leão, né, claro que é uma provocação dele geral para todos nós, né, para toda a igreja. Não importa, né? Seja criança, adulto, velho, né? Não importa, o adolescente. Mas eu acho que, pegando para esse público, né, mais jovem, adolescentes, quem sabe essa seja uma grande oportunidade de amaneirar um pouco nas palavras, né?
fazer de fato esse jejum da língua. Acho que é uma grande provocação que o Papa faz, né, para cada um de nós. Muitas vezes, né, nós vamos entrar aqui nos mandamentos, né, não matar, não é somente a morte física, mas nós muitas vezes, quantas vezes nós não matamos outra pessoa por esse pedacinho de carne chamado língua, né? Então, se nós pudéssemos pensar nisso, parar um pouco, né, nas palavras que nós esbravejamos contra outras pessoas, ou até mesmo nosso vocabulário diário, né, que não é tão agradável aos ouvidos, quem sabe a gente revendo isso, a gente consiga mudar alguma coisa dentro de nós, né? E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os jovens, para as famílias que estão iniciando, né, esse tempo quaresmal e que desejam chegar lá na ressurreição com o coração novo, unidos a Cristo? Desejo muito que sejam perseverantes, né, nessa caminhada, nesse exercício. Que seja um tempo de fato de graça, um tempo de recolhimento, um tempo de conversão, um tempo em que nós possamos nos reciclarmos, né, voltar de novo ali para a fábrica para poder surgir algo novo dentro de nós. Então eu desejo que cada família, que cada jovem possam, né, viver esse tempo vivendo esses pilares, o pilar da caridade, o pilar da oração, o pilar do jejum, mas pensando também nessas coisas, né? Você consegue fazer aquilo que está nas suas condições, está nas suas possibilidades e você apresenta tudo a Deus. Só dessa forma, vivendo bem esse tempo, é que a gente consegue viver uma boa Semana Santa, é que a gente consegue viver um bom Tríduo Pascal e é um tempo propício para a gente viver bem a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jonathan, que alegria foi lhe receber aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Rezem pelo Jonathan também, né? Amém. Você aí de casa, rezem uma Ave Maria por ele, pela vocação dele. E nós também estaremos rezando por você. Obrigado. Viu? E você aí de casa, não sai, porque agora nós temos um recado especial. Então, toda segunda-feira, aguardo vocês aqui para um bom papo, para um excelente café, para discutir assuntos polêmicos, para discutir assuntos leves, para conhecer pessoas novas, para a gente conhecer no íntimo aquela pessoa que às vezes a gente acha que é bastante polêmica e trazer aqui, humanizar essas pessoas, trazer no sofá, ter uma conversa olho no olho, discutir vários assuntos. Aguardo vocês todas as segundas-feiras, inclusive aguardo vocês dando sugestões no Instagram e no YouTube do canal da TVB com assuntos que vocês gostariam de ver aqui às segundas-feiras no sofá da Casa é Sua. Naldo José, seja muito bem-vindo ao Fala aí Juventude. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. Estamos aqui para responder. Olha, você veio aqui no IPU em 2015, né? Como é que fica o coração ao retornar aqui em 2026? Meu Deus, é muito tempo, né? Mas eu ouvi dizer que o povo aqui tem um carinho ainda muito especial e eu não esqueci do povo daqui, é um povo caloroso. Eu lembro bem das festas aqui, multidão aqui nessa praça e hoje com um ensejo muito especial aqui com o Emanuel Nazareno e Fala aí, não podia, Fala aí Juventude não podia faltar, né, nesse momento aqui. Muita emoção. Naldo, a gente sabe que de lá pra cá o público mudou, a juventude mudou muito. E o Naldo José, o que foi que mudou nesse tempo? Olha, a gente vive de ciclos, né? A gente vai, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Olha, eu acredito que a maturidade, ela vem, mesmo que você não queira. Vamos dizer, o tempo é o senhor de muitas coisas, não é o senhor dos senhores. O senhor dos senhores é senhor do tempo. Mas o tempo me ensinou muita coisa. Eu estou voltando para cá com um espírito um pouco mais, vamos dizer que eu toquei naquilo que eu pedi, né? As minhas intercessões respondidas, agora eu já tenho outras e eu hoje sou um milagre respondido do coração da minha mãe, assim como eu vi muitas palavras e músicas minhas tocarem pessoas que iniciaram uma obra e que hoje são uma realidade ao meu lado, na minha equipe, ou algum fã que já chegou em mim e disse, eu era assim. Então eu trago aqui maturidade na crença de que Jesus Cristo é o Senhor e nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê.
E você dizendo, né, nessa questão da música, de ver esse poder de Deus na sua vida. A gente sabe que você já experimentou do forró secular e que depois que teve a experiência com o amor de Deus, né, você veio trazendo este ritmo para o católico, né, para a Igreja Católica. Como foi essa experiência? Como é que foi esta virada na sua vida? Olha, é um desafio, né? É, evangelizar já não é fácil. Pelo forró é um desafio a mais, porque tem um preconceito de quem pensa que não dá certo, como tem a pessoa que leva o ritmo a pagode, mesmo que a letra seja uma letra sacra, né? Uma letra diferente. Então, assim, é um desafio, mas é muito gratificante. Deus me chamou por esse ritmo, a priori eu não entendi, comecei a cantar aquelas músicas tipo a Chip, quase dormia no palco, aí Deus, não, peraí, como é que você estragava a festa? Não era cantando um piseirinho? Então, é desse jeito que você vai restaurar a festa. Então, do mesmo ritmo que hoje é conhecido como um ritmo, muitas vezes, né, vamos dizer, não vou generalizar, mas muitas vezes não ouvível pela família, um ritmo promíscuo, também Deus pediu para mim cantar de maneira positiva, onde a família pode ouvir, onde a criança pode ouvir. E para mim, se a família e a criança não puder ouvir uma música, não é música. Naldo, e você já teve a experiência de um testemunho de algum fã, algum jovem que chegou para você e que teve a vida assim alcançada por Deus através das suas músicas? Eu tive várias pessoas. O povo, eu moro numa cidade forrozeira, né? Eu moro em Fortaleza, e lá é a capital do sol e hoje é a capital do forró também é conhecido. Então muita gente lá gosta de um forró, inclusive era fã meu na época do Mundo, né? Do forró do Barãozinho que chamava, né? Cantei na Caviar, tenho música na Limão com Mel, tenho música no Aviões Forró, Wesley Safadão, Toca do Vale, todo mundo cantou música minha no passado. Né? Vinícius Braga, não sei se ele sabe disso, viu? Mas ele me entrevistou lá no Sítio Alegre, era meu lugar, né? Assim, eu tenho familiares lá. E as pessoas conseguiram ver em mim o que eu vejo hoje em muita gente. Uma mudança. Claro que a gente tem nossos momentos difíceis, nós temos nossas fraquezas, mas é impossível dizer que eu sou o mesmo. Deus fez uma transformação. E quando as pessoas veem isso em mim, elas acreditam que pode acontecer com elas. Então, muitas pessoas que gostavam de forró e não conseguiam ouvir a voz de Deus de outra música, ouviram pelo forró e hoje já gosta de outras músicas católicas. Não é nem mais de forró. Porque o forró é um pouco superficial. Eu sou honesto a dizer que não é uma música que leva você a uma profunda oração, mas ela chama atenção. Como se eu fosse o bobo da corte. Eu chamo a atenção para Jesus. Aí vem outro que canta uma música mais profunda, que também não é o fim, todos são meios para o fim, o último que é Jesus, é a salvação, é a sacralidade, é a bondade de Deus, né? E o Espírito Santo. É isso. E é isso que muitos jovens precisam para ter a experiência com o amor de Deus. É só uma brechinha, um abrir de portas e talvez o forró, o piseiro leve isso, né? Não. E como foi que surgiu, né, essa ideia de misturar o forró, o piseiro e a evangelização? Exatamente do meu chamado. Eu não queria, mas Deus. É como se você, assim, você faz bolo. Aí você vem para a igreja para ser um cristão na igreja. Certamente no dia da festa o pessoal vai dizer: quem é que faz bolo? Aí tu vai gritar: sou eu. Então é você que Deus quer que faça bolo aqui. Então eu sabia cantar forró. E o Espírito Santo me tocava: faça o que você faz de melhor para o mundo, que fazia, né? E vinha fazer para Deus, que todos os dons é de Deus. A música secular tem música bonita. Tem música que dá para ouvir. É normal isso. Mas tem muita música que não dá mais para ouvir. Então Deus disse: do jeito que eles estão derrubando, você vem construindo. Né? Tem uma banda, eu não vou falar o nome, claro, tem várias bandas, né? Tem uma que diz assim: essa aqui é pro coração. Não, machucando os corações. Aí eu quase botava um slogan: e vem curando os corações, né? Ou seja, uma é uma banda machucando e outras curando. Então, alguns diziam: o homem não chora. Eu digo: homem chora, ainda chora pedindo perdão e é de joelho. Se a mulher rezar, ele chora. Então eu venho geralmente dizendo o contrário: sou casado, sou feliz. É muito difícil você ver uma música de forró exaltando o casamento. Geralmente exalta ser solteiro. E aqui eu não estou generalizando, tem muitas bandas boas. Mas se militar contra a família, o maior projeto de Deus, eu não concordo, porque aí eu estou indo contra o princípio e a natureza da coisa. Olha, a gente sabe que você é um bom compositor, um ótimo cantor. E no piseiro, você arrisca? Oh, com certeza. Olha. Pisa, joga o pecado. Não vou essa daqui, ó. Eu aí ia perder os direitos autorais aí da TVB. Ó, mas não é. Eu disse: pisa, o piseiro aqui é diferente. O inimigo se levanta,
E Maria passa à frente, eu disse, pisa, pega o terço e vem-se embora, que a rainha do piseiro sempre foi Nossa Senhora. E o pessoal pergunta, Nossa Senhora é rainha do piseiro? É, Gênesis 3,15. Eis que a mulher pisará a cabeça da serpente. O inimigo incomoda, mas quem pisa é ela. Olha, eu tentei acompanhar, ele é muito bom e eu vi que eu sou melhor apresentando. Se quiser, eu seguro o microfone para você dançar. Me ensina? Vai. Me ensina como é. Eu disse, pisa, o piseiro aqui é diferente. O inimigo se levanta e Maria passa à frente. Pisa, 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 joga o pé. Vocês viram que a apresentadora de vocês é boa aqui, nisso daqui, né? Mas no piseiro foi reprovado. No próximo show ela vai dançar em cima do palco, viu, gente? Espera. Comenta aí embaixo. Pede até ela arrumar. Prepara. E a gente tá vendo aqui que você também é muito estiloso, né? Os looks. Não sei. Essa eu não sei. Os looks, é você que escolhe ou fica por conta da esposa? A esposa. Isso aqui hoje é porque o preto nunca erra, né? Eu tava sem look, eu disse é preto. Então, assim, foi. Era outra camisa, inclusive. Aí trouxeram uma barca de sushi desse tamanho, a camisa era mais, né? Aí eu tive que usar essa aqui pra comer o resto do sushi. Aí eu comi já. Aí não dá pra ver, ó. Pois os créditos ficam pra esposa, né? Sim, a esposa, as filhas ali, tudo ajuda, né? Dá um retoque. Naldo, tem música nova chegando? Tem algum projeto novo chegando para os próximos anos que você pode contar aqui pra gente? Tem. Acabei de lançar Pega Nós Virgem Maria. Pra quem não acorda 4 horas da manhã com Frei Gilson, né? Geralmente, tem gente que não perde uma novela, mas na novena não vai. Aí assim, eu fiz, né? Na novena ela não vai, e na novela é todo dia. Pega ela, Virgem Maria. Olha aí, em primeira mão aqui pra gente. Pega Nós Virgem Maria, já tá no YouTube. Já tá no YouTube? Tá, Hinaldo José, bota lá oficial, pra tudo, pra redes sociais, tem tudo lá. Instagram. Naldo, deixa aqui um recado para os nossos jovens, pro Fala aí Juventude, aquilo que você quer dizer hoje para aquele jovem que quer evangelizar também com seus dons, mas ainda falta coragem. Meu filho, Deus entende a sua dor, Deus entende seus problemas, Deus entende suas quedas, suas fraquezas. Mas toda vez que você se levantar, saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu, como cristão católico, posso dizer que os santos, os anjos, a Virgem Maria, estão todos apontando para Ele. Então o caminho é Jesus. Encurta. Se você quiser fazer um desvio, uma coisa, faça sabendo que você está se desviando daquilo que é a vida, daquilo que vai lhe levar ao bem e à salvação da sua alma. Claro que nós temos nossos momentos de dispersão, mas eu acredito piamente nos tempos que eu já passei na igreja e no mundo que o caminho é reto, é Jesus. Então, se quiser encurtar o caminho da sua felicidade, ela tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Naldo, que alegria lhe receber aqui, que nós tenhamos outras oportunidades de nos encontrar, se Deus quiser, e seja muito bem-vindo sempre à nossa terra, sempre ao Fala aí Juventude. Fala aí Juventude, TVB, tamo junto até o fim. Olha, vocês viram que eu até tentei dançar o piseiro com o Naldo José, mas que não deu muito certo. Mas Naldo é um querido e foi uma alegria conhecer um pouquinho da sua história musical, da sua carreira e ver as grandes graças de Deus que se derramaram através dessa missão linda que você carrega. Que Deus e Nossa Senhora possam sempre lhe abençoar cada vez mais, Naldo. E eu te espero aqui na TVB, viu? Tem uma frase do santo que se encaixa justamente nesse tempo quaresmal, que quando nós amamos o sacrifício, nós nos unimos mais um pouquinho a Jesus Cristo na cruz. E que no dia de hoje, durante toda esta quaresma também, nós possamos amar o sacrifício e nos unir, assim, de uma forma perfeita ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até semana que vem, eu espero por você. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui. Fala aí, Juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.